Ficar vermelhinho para a gente começar. Ok, ok. Então pronto, gente. Vamos lá. Vamos manter nessa tela aí, porque tá tendo oscilação do som aí. E ele fica bom, mas ele tá me acusando que às vezes sai e volta. Então, vamos manter aí, porque o Meet está com esse problema. E no intervalo a gente faz outro processo de reiniciar. Mas por enquanto está tudo bem. Vamos lá. A gente estava falando de concurso pessoas, né? Hoje é dia. Bom, hoje é dia 18, não é isso? 19, perdão. Hoje é 19 de setembro, 19 de setembro de 2020. Direito Penal 2, primeira parte 1 pela manhã, certo? Sábado pela manhã. Gente, vamos falar de concurso pessoas aí, tá? Só recapitulando o que a gente já falou na aula passada. Então, concurso pessoas, o conceito é a denominação dada pelo Código Penal, as hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de uma infração penal. Duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de uma infração penal. A doutrina e jurisprudência, estou fazendo só um levante do que foi a aula passada. A doutrina e a jurisprudência vem nos colocando que também se utilizam as expressões concurso de agentes e codelinquência. Concurso de pessoas, ou concurso de agentes, ou codelinquência. Certo? Para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. A classificação dos crimes e o concurso de pessoas. Também está só relembrando a aula passada. A maior parte dos crimes previstos na legislação brasileira é cometido por uma só pessoa ou por duas ou mais pessoas em concurso. A maior parte pode ser cometido por uma só pessoa ou duas ou mais pessoas em concurso. Algumas, todavia, só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em conjunto. Duas ou mais pessoas em conjunto. A maior parte, só para entendimento, a maior parte dos crimes previstos na nossa legislação pode ser cometida ou por uma pessoa ou por duas ou mais pessoas. Então, a maior parte dos crimes da nossa legislação pode ser cometida por uma única pessoa, por duas ou mais pessoas. Certo? Porém, existem alguns crimes que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em conjunto. Certo? Duas ou mais pessoas em conjunto. Por isso, a doutrina faz a seguinte classificação. Nós já vimos na aula passada, eu só estou relembrando para a gente pegar aqui, estou resumindo o que foi esmiuçado na aula passada. Os chamados crimes unissubjetivos ou monossubjetivos. E por que é importante isso para a tipificação? E por que também é importante isso para a tipificação e para as causas excludentes de antijuridicidade e por que isso é importante também para a antijuridicidade? Porque, gente, porque nós estamos diante de um crime, que é praticado por duas ou mais pessoas, em que suas condutas terão que ser avaliadas, né, na tipificação, na antijuridicidade. Então, não só o concurso de crimes, já tem um vídeo no AVAR, como também o concurso de pessoas, que nós estamos estudando aqui agora, eles são importantes não só na tipificação, como também na antijuridicidade e na culpabilidade. Legal, gente? Então, os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que podem ser praticados por uma pessoa. Ele tem a opção de prática de apenas uma pessoa. Pode ser praticado por apenas uma pessoa. A exemplo, os crimes de homicídio, os crimes de furto, os crimes de roubo, os crimes de estupro, dentre inúmeros outros crimes.
tem essa natureza porque podem ser cometidos individualmente. Professor, Diga, meu só querido. uma parte. O novo link que o senhor colocou não está no Avá, não. O novo link que você quer que coloque é? É, se ficar melhor. Deixa eu colocar aqui agora. Espera aí um pouquinho só. Então já vão estudando aí essa questão. É só um minutinho aí, já vamos colocando aí essa questão do o concurso de pessoas, tá certo? Que nós estamos estudando aqui agora. Gente, dá uma navegada aí no AVAR, tem muita coisa, inclusive o direito penal esquematizado está no AVAR, tá bom? Então vocês têm que esse concurso de pessoas. Pronto, gente, vamos lá, continuando. Então, pode ser praticado por uma ou mais pessoas, certo? Nesse crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, esses crimes podem ser praticados por uma ou mais, duas ou mais pessoas, por uma pessoa única exclusivamente, ou por duas ou mais pessoas. Nós temos o crime de homicídio, o crime de furto, o crime de roubo, o crime de estupro. O homicídio, por exemplo, ele pode ser praticado por uma pessoa só? Pode, gente? Pode, não é? Pode ser praticado por uma pessoa só? Sim. O homicídio? Pode. Se ele pode ser praticado por uma pessoa só, certo? Ele também pode ser praticado por duas ou mais pessoas, não pode? Então, Sim. unissubjetivo ou monossubjetivo. Quando ele puder ser praticado por uma pessoa só ou por duas ou mais pessoas, nós vamos chamá-los de unissubjetivos ou monossubjetivos. Quando ele puder ser praticado por uma pessoa só ou por várias pessoas, por duas ou mais. Certo? A chacina da Candelária, né? Praticada por várias pessoas. Massacre de Suzano por duas ou mais pessoas. Então, são crimes que permitem a prática por uma pessoa ou por duas ou mais pessoas. Quando um crime puder ser praticado por uma pessoa ou por duas ou mais pessoas, nós estaremos diante do crime unissubjetivo ou monossubjetivo. Unissubjetivo ou monossubjetivo. Ele pode ser praticado por uma pessoa ou duas ou mais pessoas. No caso do furto, do roubo e do estupro, o estupro pode ser praticado por uma pessoa? Pode. Também pode ser praticado por duas ou mais pessoas? Pode. Qual é a classificação? Unissubjetivos ou monossubjetivos. Essa é a classificação do crime. Certinho? Então, Martinez, estou com uma dúvida. diga, meu querido, tire. Deixa eu te falar uma coisa. No caso do concurso,
o concurso só pode ser no ato, ou assim, tipo, uma pessoa organizou um homicídio, só que um foi praticar o ato e o outro ficou à parte, não participou, ficou tipo em casa, só observando se o crime ia ser praticado, mas o outro foi. Mas ambos tinham a vontade de praticar esse homicídio. Pode ser classificado como concurso de pessoa? Aí, ótima pergunta, vou responder a você, dando um exemplo mais claro para o pessoal aí. Crime de paga ou promessa de pagamento, tá certo? Então, o que acontece nesse crime? Todas as pessoas que estão envolvidas no intercrimes, elas são consideradas como partícipes ou coautoras, certinho? Então, há sim o concurso de pessoas e o entendimento doutrinário que há sim o concurso de pessoas, porque eles estão na linha do intercrimes. Então, se eles estão na linha do intercrimes, eles são ou partícipes ou coautores. Então, há o concurso de pessoas, sim, se ele estiver na linha do intercrimes. Se ele não estiver na linha do intercrimes, ou seja, nas fases de execução do crime, não. Aí não, se ele não estiver na linha, não. Mas se ele estiver na linha das fases de execução do crime, com certeza. E aqui vejamos, então, o que nos diz o professor Vitor Gonçalves. Acontece que nada obsta que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar esse tipo de delito, havendo em tais casos concurso de agentes. Assim, se duas pessoas resolvem praticar juntamente homicídio contra determinada pessoa, ambas efetuando disparos contra a vítima, elas são coautoras na modalidade de concurso de agentes desse crime. Considerando os delitos que se enquadram nesta classificação, podem ser praticados por uma pessoa ou duas ou mais pessoas em concurso, são também chamados crimes de concurso eventual. Certinho? São chamados crime de concurso eventual porque eles são crimes que, em realidade, os unissubjetivos e os monossubjetivos, eles são crimes que são próprios, os unissubjetivos ou os monossubjetivos, eles são crimes que são próprios de uma pessoa só. Admitem duas ou mais pessoas. Então, quando ele estiver na modalidade de duas ou mais pessoas, nós vamos chamar de crimes de concurso eventual. Certinho? Eventualmente, ele vai poder praticar aqueles delitos. Certo? Então, ele vai ser unissubjetivos ou plurissubjetivos. Certo? Unissubjetivos ou plurissubjetivos. Ou, perdão, unissubjetivos ou monossubjetivos. Tá? Unissubjetivos ou monossubjetivos. Quando eles tiverem sido praticados por duas ou mais pessoas, nós vamos chamar que ele mantém-se a modalidade de unissubjetivos ou monossubjetivos, porém, eles serão crimes de concurso eventual. Certinho? São subjetivos os crimes que podem ser praticados por uma pessoa. Exemplo, aborto, extorsão, epidemia, homicídio, constrangimento ilegal, entre outros. Certo? Então, eles são crimes chamados unissubjetivos ou monossubjetivos. Não interessa aqui, na realidade, quem fez o quê. O que interessa é a prática criminal. Certo? A prática criminal é que vai unir as condutas e levá-los a um resultado que seja o resultado obtido pelo crime, que seja o resultado inerente. Certinho? Diga, Joanilson, e aí? Professor, Diga. no estádio de futebol, aí existe a prática do crime de racismo, aquela multidão ali, um grupo de pessoas que a câmera conseguiu filmar praticando o crime de racismo. Ali pode também ser configurado concurso de pessoas para majorar a pena deles? Toda vez que você detectar
toda vez que você detectar um grupo de pessoas praticando um delito, certo? Concurso de pessoas na linha do intercrimes, você terá obrigatoriamente caracterizado como concurso de pessoas. Não vai ser um crime somente. Há um concurso de pessoas com desígnios especialmente voltados para determinado fim, para determinado crime. Certo? Então, o liame que vai ligar aí é, toda vez que tiver várias pessoas com desígnio, com determinação daquele crime, elas estão unidas por aquele crime. Se elas estão unidas, elas estão em concurso de pessoas. Não há dúvida nenhuma disso aí. Possa existir alguma corrente que pensar diferente, principalmente aquelas que gostam de separar a coautoria do partícipe. Mas há doutrinadores que entendem que não há, e eu entendo que essa corrente é inteiramente incabível. Há, primordialmente, 3 teorias que cuidam do assunto. A teoria monista ou monística, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. Essa é a teoria adotada em regra pelo Código Penal brasileiro na exposição de motivos no artigo 25. Perdão, no motivo 25, exposição de motivos no Código Penal. Exposição, muita gente não lê exposição de motivos, mas é importante a gente, como doutrinador, ler. Exposição de motivos, item 25. E aí nos diz o professor Guilherme de Souza Nutti. Guilherme de Souza Nutti. Teoria unitária, monista ou monística, a que é adotada pelo Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro, isso responde a sua pergunta. Segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, na exposição de motivos do Código Penal, item 25, adota a teoria unitária, também chamada de monista ou monística. E aí vem o professor Guilherme de Souza Nutti na íntegra, ipsiliteris. Coutinho, seu microfone está trabalhando, não? Coutinho, desliga o telefone, desliga o microfone. Havendo pluralidade de agentes, palavra do professor, aí, João Nilson, palavra do professor Guilherme de Souza Nutti. Havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, professor Guilherme de Souza Nutti, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal, cometem idêntico crime. É a teoria adotada como regra pelo Código Penal brasileiro, e isso está na exposição de motivos, item 25. Essa teoria é a chamada teoria unitária, monista ou monística. Então, ela responde perfeitamente sua pergunta, João Nilson. É a mesma coisa. A mesma coisa que o Coutinho está perguntando. Eu vou repetir até as palavras do professor Guilherme de Souza Nutti, para ficar bem claro. Antes, porém, o professor Guilherme de Souza Nutti, ele está se referindo à teoria unitária, certo? Porque tem várias teorias de concurso de pessoas. Ele está se referindo à teoria unitária. A teoria unitária, entenda-se, monista ou monística. Essa teoria é a teoria adotada como regra pelo Código Penal brasileiro. E ela está na exposição de motivos, item 25. Agora eu vou falar as palavras do professor como mandante, a mesma coisa, Coutinho, mesma coisa. Eu vou repetir as palavras do professor Guilherme de Souza Nutti para vocês fazerem comigo a interpretação do que ele está falando. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando agora.
Abre aspas. E quando a gente fala em nome de outra pessoa, a gente não pode arvorar para si, né? Evidentemente. A gente tem que dar a autoria à pessoa. Abre aspas. Na íntegra, ipsilíteres. Eu vou ler todo, depois a gente interpreta. Havendo pluralidade de agentes, vírgula, com diversidade de condutas, vírgula, mas provocando-se apenas um resultado, vírgula, há somente um delito. Ponto. Prossegue o professor. Nesse caso, portanto, vírgula, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. Se todos cometem idêntico crime, há um crime único com concurso de pessoas. Mesmo no caso do mandante, o mandante ele está participando da infração penal. Ele faz parte da infração penal. Quem manda tem uma qualificadora no Código Penal, homicídio qualificado. Homicídio por paga ou promessa de pagamento. Esse homicídio qualificado, ele descreve as condutas, colocando, no mínimo, 2 pessoas na cena do crime. O mandante, que paga, em tese, né, porque ele pode ser mandante, pagar e também executar, não tem nenhum impedimento. Mas ele é o mandante que paga, em tese. E quando fala paga, está à distância do executor. E o executor que vai executar o serviço criminal. Então, repetindo o professor Guilherme de Souza Nunes, ele coloca como teoria unitária, monista ou monística, de que, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, vírgula, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idênticos delitos. Lógico, ele está dizendo que todos fazem parte do concurso de pessoas. Essa teoria monista ou monística, teoria unitária, ela é adotada como regra pelo Código Penal brasileiro, está na exposição de motivos no item 25. Certinho, gente? Ficou claro aí agora? Então, para que o concurso de pessoas ele possa atingir a todos como concurso de pessoas, nós temos que exista pluralidade de agentes. Foi o professor Guilherme de Souza disse aí da gente. Pluralidade de agentes são duas ou mais pessoas, certinho? Vamos, diga aí. Professor, diga, meu querido. Nesse caso aí não há uma valoração das condutas, não, dos Peraí, indivíduos? calma, vai ter. Nós estamos... Todos vão responder eles da em mesma forma. concurso de pessoas. É o primeiro passo, na tipificação. Esse assunto é tão importante para a tipificação, porque e para a antijuridicidade e para a culpabilidade, assunto nosso do programa. Ele está sendo enquadrado em concurso de pessoas. Só que, mesmo enquadrado em concurso de pessoas, nós vamos, na culpabilidade, nós vamos avaliar a participação de cada um, a proporcionalidade dos seus atos, certo? Porém, não a ser a mesma coisa que uma pessoa sozinha cometa um crime leve. Terá que ser diferenciado. Uma pessoa sozinha comete um crime leve, coitada, ela sozinha. E ela em concurso de pessoas é outra coisa, mas também não poderá deixar de existir o princípio da proporcionalidade. Por exemplo, nós tivemos aí o caso, aquele caso que entraram no presídio, me fugiu aqui a memória, entraram no presídio, faz muito tempo já, o processo foi cancelado, voltou, uma confusão, vários policiais e um coronel também ficou como responsável, mataram vários presídios, vários presos. Foi o quê? Não foi Candelária, não, foi outro, foi... a imprensa dá uns... Carandiru, professor. Carandiru, foi Carandiru? Carandiru. É um caso para vocês analisarem aí, né? Na realidade... 111 presos. Isso,
O crime, na realidade, é um crime de homicídio, certo? É um crime só, no caso, mesmo que praticado contra várias pessoas, várias vítimas. Agora, só que ali, mesmo que a gente possa analisar como pluralidade de agentes em concurso de pessoas, só que, quando foi na culpabilidade, a defesa arguiu que a acusação estava sendo feita genérica, e a acusação genérica não é permitida por lei. A acusação tem que ser específica e imputar ao réu ou a cada réu a sua participação, para justamente chegarmos à proporcionalidade dessa culpabilidade. Esse é um assunto que vocês verão em processo penal. Certinho, gente? Então, repetindo, havendo pluralidade de agentes, ou seja, vários agentes, pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. Todos que tomam parte na ação penal cometem idêntico crime. Lógico, estarão enquadrados em concurso de pessoas. Essa é a teoria adotada como regra pelo Código Penal brasileiro, exposição de motivos no item 25. Se trata de teoria unitária, monista ou monística. Certinho? Vamos prosseguir. Então, este crime unissubjetivo ou monossubjetivo, ele, de regra, ele é para ser praticado por um único agente. De regra. Mas nada impede que ele tenha uma amplitude maior, que tenha uma ampliação maior, e ele possa ser praticado por 2 ou mais agentes. Certinho? Nesse momento, nós vamos chamá-lo, quando ele é praticado por 2 ou mais agentes, crimes de concurso eventual. Crimes de concurso eventual. Para mim, na minha doutrina, eu também me considero um doutrinador, e já considero vocês também mentes pensantes e doutrinadores. O direito é feito através de pensamento, o direito se constrói através de mentes pensantes, e o direito se modifica através de mentes pensantes que vão aí provocando o judiciário, lutando para se mudar. Eu entendo que a denominação correta seria crimes unissubjetivos de concurso eventual, ou crimes monossubjetivos de concurso eventual. Muitos só utilizam, na prática, crimes de concurso eventual. Já estaria entendido que é um crime unissubjetivo ou plurissubjetivo, unissubjetivo ou monossubjetivo, só que praticado por 2 ou mais pessoas. Porque a regra no crime unissubjetivo ou monossubjetivo é um agente praticar um delito. Porém, permite que 2 ou mais o pratiquem. Aí nós vamos ter as denominações, que podem, quando ele fala unissubjetivo ou monossubjetivo, você pode usar uma ou outra. Se usar as duas, fica redundância, né? Então, você utilizaria unissubjetivo de concurso eventual. Crimes unissubjetivo de concurso eventual. Você pode utilizar também, porque é uma coisa ou outra, monossubjetivos de concurso eventual. Esses nomezinhos você tem que dar uma decorada, porque às vezes numa prova o cara coloca. E se tratando de crime monossubjetivo de concurso eventual? Ou em se tratando de crime unissubjetivo de concurso eventual? Ou ele pode utilizar também, cuidado com as palavras, concurso de pessoas, concurso de agentes ou codelinquência. Ele pode utilizar a seguinte palavra que você fica doido, para quem não está sabendo. Crimes unissubjetivos com codelinquência eventual. E agora? É a mesma coisa de crimes unissubjetivos de concurso eventual. Crimes unissubjetivos com codelinquência eventual. Certo? Porque codelinquência é sinônimo de
concurso de agentes, e codelinquência é concurso de pessoas. Então, codelinquência é uma palavra que é colocada como pegadinha. Codelinquência é a mesma coisa de concurso de agentes e concurso de pessoas. Então, ele pode colocar crimes unissubjetivos de codelinquência eventual. Você vai ficar doido. Poxa, Martinez não falou disso, meu Deus do céu. Mas preste atenção que pode falar isso. Ou concurso de agentes, tá? Concurso de agentes eventual. Concurso de pessoas eventual. Ou codelinquência eventual pode ser a mesma coisa. Ou seja, crimes unissubjetivos ou monossubjetivos praticados por duas ou mais pessoas, de forma opcional, não de forma obrigatória. Observem outro ponto, outro macete. No crime unissubjetivo ou monossubjetivo, é opcional. É opcional. Pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Então, pode ser uma pegadinha que ele coloque opcional. Ou uma faculdade. Ou uma derivação. Ou alguns podem utilizar uma oportunidade. Certo? Ou pode utilizar até também nos crimes unissubjetivos. Ele pode fazer assim, verdadeiro ou falso. Vamos ver se vocês acertam agora. Vou fazer um verdadeiro ou falso para vocês. Nos crimes unissubjetivos, preste atenção para me responder. Nos crimes unissubjetivos, é obrigatória a participação de duas ou mais pessoas. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque nos crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, a regra, em tese, é praticada por uma pessoa, certo? E pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Deu para entender? Ele pode utilizar a palavra diferente. Pode. Na codelinquência eventual, aí você já se perdeu todo. Na codelinquência eventual, só existe os crimes praticados por uma pessoa? Verdadeiro ou falso? Na codelinquência eventual, só existe os crimes praticados por uma pessoa? É falso. Falso também. Certinho? Porque na codelinquência eventual, esses crimes podem ser praticados por uma ou é uma coisa ou outra, tá? Ou, não é e ou, é ou. Duas ou mais pessoas. Certinho, gente? Tenho certeza que vocês fixaram isso. E fixem, porque um dia vocês podem se lembrar de mim. Vamos lá. Crimes plurissubjetivos. Coutinho já desligou, beleza. Crimes plurissubjetivos são aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas. Eu vou repetir. Crimes plurissubjetivos são aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas. Só podem. É um imperativo. Daí o nome plurissubjetivo. Certo? Então eu posso utilizar os crimes plurissubjetivos, certo? De codelinquência podem ser praticados por uma única pessoa. Verdadeiro ou falso? Falso. Por uma só pessoa é falso. Isso é pluri. Isso é pluri. Plurissubjetivo, perfeito. A mensagem, às vezes você tem que fazer uma associação. Dionísio fez uma boa associação. Plurissubjetivos é obrigatório, são aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em concurso, por haver expressa exigência do tipo penal. E a exigência é dentro do tipo penal. Onde é que nós temos o tipo penal? Qual é a estrutura do tipo penal? Só relembrando, nome iuris ou título. Vou dar um exemplo. Você vai no Código Penal hoje, você vai ver. Você vai no Código Penal brasileiro, você vai ver. Nome iuris ou título. Homicídio simples. Preceito primário, matar alguém. Preceito primário é o verbo nuclear do tipo. E preceito secundário, a sanção, 6 a 20 anos. Legal?
Então, aonde é que está o crime plurissubjetivo? Ele está onde, gente? Está no... A sua obrigatoriedade está Tipo, no tipo. E está no tipo aonde? Ele está no tipo, em tese, no verbo o nuclear, verbo. ou seja, no preceito primário. Então, quando você já sabe disso, você já tem conhecimento, você já vai logo no preceito primário, você não fica perdendo tempo em outro lugar, você já vai logo no preceito primário. Assim, são mais conhecidos os crimes de concurso necessário, pois só caracterizam se houver concurso exigido na lei. Um exemplo é o delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 na Lei 11.343 de 2006, certo? 13.343 é o exemplo que o professor Vitor Gonçalves nos coloca. E nós vamos checar. Nós somos checadores, certo? Checar no código, checar na lei. Eu acho que meu código é novo, de 2020. Ele deve ter a Lei 11.343 de 2006. Esse é o exemplo do professor Vitor Gonçalves. Ele que coloca os exemplos certos, porque o professor Martinez e seus nobres juristas estão aqui para derrubar até escritor de livro, imagine só. Não é verdade? Então, no artigo 35, eu estou no meu código é 2020, eu não posso ter um código... É lei antidrogas, né, professor? Hein? 11.343 é lei antidrogas. Antidrogas, é essa mesmo. 35, olha lá, 35. Já estou aqui nela já. Associarem-se é o preceito primário, núcleo do verbo elementar do tipo. Associarem-se duas ou mais pessoas. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º do artigo 34 dessa lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 de multa. Então, o 35 está claro, gente? Associarem duas ou mais pessoas. Duas ou mais pessoas. Associarem-se. Duas ou mais pessoas. Certinho? Então, o que é associar duas ou mais pessoas? É uma codelinquência? Sim ou não? Tem que entrar mesmo na barra, na cabeça, não tem jeito. É duas ou mais pessoas, gente? Sim. Associação, sim, mas é o concurso de pessoas. Sim, mas eu estou falando o seguinte. Cai uma pergunta na prova. De acordo com o artigo 35 da Lei 11.343 De 2006. de 2006, nós estaremos diante de uma codelinquência. Positivo. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Por que é verdadeiro, gente? Está aqui, ó. Codelinquência é expressão igual a concurso de agentes. Exatamente. E se concurso de agentes é igual a concurso de pessoas, logo concurso de pessoas é igual a codelinquência. Legal, gente? Perfeito? Então, o exemplo clássico dos crimes plurissubjetivos é o artigo 35 da Lei Antidrogas. Professor, só daria outro exemplo aí? Duas ou mais pessoas. Outros exemplos existem. Eu achei isso aí muito aberto. A união de pelo menos duas ou mais pessoas para a prática delitiva. Quer ver um exemplo bem legal para vocês nunca mais esquecerem? Crime de paga ou promessa. Isso me veio na cabeça agora. Porque a aula, ela modernamente hoje, nas faculdades mais modernas, Wisconsin, Coimbra, Cambridge, ela não pode ser engessada. Ela tem que ser uma aula que tem uma direção, mas que surge na mente do professor, como surge na mente dos acadêmicos, ideias, e essas ideias são debatidas assim, ó, fluídas. Vem na minha cabeça agora, quero ver se eu estou certo ou errado. Crime de homicídio qualificado por paga ou promessa de pagamento.
Como é que a gente classificaria isso? Agora, eu não quero só que vocês classifiquem, quero que vocês desenvolvam o raciocínio. Como é que a gente classificaria? Concurso de pessoa. Concurso pessoas. Aí é concurso de pessoa. Não importa se o cara pagou e foi para a China e o cara executou aqui. Ele pagou, é concurso de pessoas. Perfeito, concurso pessoas. Tá certo aí. Agora, outra pergunta que eu faço a vocês. No próprio tipo está dizendo, paga ou promessa. Se ele pagou para fazer e a pessoa não fez, não se consumou o homicídio qualificado. Mas pode-se, alguns doutrinadores podem entender como tentativa. Tentativa de homicídio. Tá certo? Tentativa de homicídio. Circunstâncias alheias à vontade do mandante, não ocorreu crime. Tem muito entendimento nesse sentido. Independente se o crime ocorreu ou não, vamos imaginar que o crime ocorreu, por um exemplo que é mais prático. O mandante pagou, o executor fez. Poderia existir um crime de paga ou promessa feito por uma pessoa só? Não. Não, ele vai pagar a si próprio para cometer um delito? Não sei. Existe. Como no direito são muito malucos, né? Pode aparecer o que diga assim. Martinez pagou a si próprio, ele fez a figura de mandante e ele fez a figura de executor. Pode ser que apareça algum maluco com essa ideia, né? Mas é evidente que é uma ideia esdrúxula, incongruente. Mas aparece, viu? Aquele cara que quer burlar o seguro, ele inventa o próprio sequestro, ou algum que foi sequestrado, joga o carro no precipício e aparece na delegacia dizendo que foi roubado e levaram o carro dele. Sim, certo, mas aí, veja só, mas aí quando a polícia ela vai mudar o tipo penal, concorda comigo? Ela não vai enquadrar nele como sequestro, concorda comigo? Ela vai mudar o tipo penal, ela vai para uma fraude contra seguros, outra coisa. Concorda comigo? Concorda comigo? Sim. Aí no caso, Edilson, pode existir a desistência voluntária, pode existir Desistência voluntária. impedimento eficaz, pode a tentativa, circunstâncias alheias à sua vontade, tudo isso. Mas o que eu quero, para o exemplo nosso agora específico, o que eu quero mostrar a vocês é que existe um segundo tipo que a gente analisou aqui, que é o mandante ou executor, não é isso, gente? O mandante e executor, que, em tese, né, mais do que lógico, tem que existir o mandante, porque tem que existir uma pessoa que pague e tem que existir uma pessoa que receba o pagamento ou a promessa de pagamento. Então, no mínimo, a qualificadora do homicídio, paga ou promessa de pagamento, no mínimo, ela, pelo próprio tipo dela, ela exige duas pessoas. Certinho? Então, se ela existe duas pessoas, espera aí que eu te respondo, Edilson. Se ela existe duas pessoas, a partir do momento que existir duas pessoas, nós estamos diante de que crime, gente? Crime plurissubjetivo, certo? Nós estamos diante de um crime plurissubjetivo, e aí nós vamos a um outro termo aí importante. Espera aí, Edilson, que eu te respondo. Crime plurissubjetivo de concurso necessário. Vamos fixar bastante. Crime plurissubjetivo de concurso necessário. Crimes plurissubjetivo de concurso necessário. Quando eu falo de crime unissubjetivo ou monossubjetivo, eu estou falando de... Certo, beleza, já te falo. Quando nós estamos falando de unissubjetivo ou monossubjetivo, nós estamos falando de concurso de crime que, gente, eventual. Tá certo? Vamos fixar bastante? Unissubjetivo, monossubjetivo, crime de concurso eventual. Plurissubjetivo, crime de concurso necessário. Necessário por quê? Porque está no próprio tipo, exigindo, como do artigo 35 da lei antidrogas, ele está exigindo que você tenha duas ou mais pessoas. É uma exigência do verbo nuclear do tipo. É uma exigência do preceito primário. Em tese. Tá entendido, gente? Aí? Legal? Ficou claro? Edilson, diga aí qual é a dúvida, Edilson. Se o crime for na desistência voluntária, olha, existe uma... Você deu uma pesquisada aí na questão de... Nós estamos falando de promessa de paga ou recompensa. É uma qualificadora muito exigente. Ela diz que na promessa, nós estamos falando que o exemplo que eu dei para você fixar bastante aí. Vale a pena você pesquisar.
na promessa, ou paga ou promessa de pagamento, que é uma qualificadora de mandante e executor, mesmo que o executor desista, estará caracterizada a qualificadora, tá? Estará caracterizada. Professor? Atingir o mandante, porque ele vai responder. O outro você pode até dizer que ele pode se aventar uma tese, uma possibilidade de que ele estaria por não cometer o crime. Ele iniciou os atos de execução e desistiu voluntariamente. Mas o mandante pagou ou fez a promessa de pagamento. O mandante está dentro da qualificadora. Nesse caso aí, há um raciocínio que a gente pode... sim, você pode desenvolver aí no raciocínio. É um raciocínio muito bom o seu, viu? O Insler é muito bom, eu gostei do raciocínio. Nesse caso, que sai o executor de cena, só fica o mandante, descaracteriza, não sei se é esse o raciocínio que você quer chegar, mas poderia descaracterizar o concurso de pessoas. Mas não é a formulação do verbo nuclear do tipo. É uma exceção à formulação do verbo nuclear do tipo. Porque o verbo nuclear do tipo manda mandante e executor. E qualquer das circunstâncias que ocorra, poderá existir a caracterização do crime ou a tentativa do mesmo. Diga, meu querido, quem quer falar? Sou eu. Ainda tem uma terceira questão, que é a apresentação voluntária. Perfeito, E a apresentação voluntária. Um caso, fato verídico, aconteceu. O cara brigou com o sogro, deu uma cacetada no sogro e saiu. Eles brigaram, trocaram socos, trocaram agressões, e ele deu uma cacetada no sogro e saiu andando de um determinado local e foi até a delegacia. Nesse meio tempo, nesse percurso, os familiares chamaram a PM, a distância era longa, a PM chegou ao local, verificou que a vítima havia falecido e foi para a delegacia, chegando primeiro que o autor. Quando o autor chegou na unidade, a PM estava lá. Ele nem chegou, se identificou. Meu nome é fulano de tal. Eu estava na hora, eu estava no local, eu vi o que aconteceu. Ele chegou e disse assim: olha, eu sou fulano de tal, meu sogro me agrediu, eu agredi meu sogro e eu vim aqui registrar uma queixa. O PM deu voz de prisão a ele dentro da delegacia. É válida essa situação? Rapaz, no meio da história, para ser sincero com você, no meio da história, só para relaxar um pouquinho a gente aqui, no meio da história eu me perdi, tá certo? No meio da história eu me perdi. Vamos à história. Agora, Moisés, vem cá, como é que pode? Dentro da delegacia, onde tem um delegado, tem os agentes civis, o policial militar deu voz de prisão dentro da delegacia? Sim. Porque o flagrante, ele pode ser um flagrante que possa ter momentos de certa continuidade, né? Até determinado momento pode ser dada Não, mas não foi o PM que apresentou ele, não, chefe. Ele foi por livre e espontânea vontade, a apresentação voluntária. Sim, mas o flagrante, mesmo com livre e espontânea vontade, o flagrante, o crime de flagrante significa que a pessoa está praticando o delito ou praticou a sua prática, entendeu? Então, em tese poderia. Em tese. Mas requer uma análise do caso concreto com mais detalhe. Faça um resumo rápido aí. Não, ele foi flagranteado pelo crime de homicídio. Ele tomou flagrante de homicídio, mas a gente colocou... Ele brigou com o sogro? Brigou com o sogro? Foi? Como foi? Ele brigou, saiu na mão com o sogro. Num local distante. Matou, deu uma cacetada no sogro e largou lá e fugiu para a delegacia, porque o resto dos familiares queria bater nele. Ele se dirigiu na delegacia. Nessa distância, nesse meio tempo, os familiares chamaram a polícia militar se apresentou, verificou o homicídio e foi para a delegacia relatar o fato. Quando a PM chegou, logo alguns momentos depois, o autor chegou, se identificando: eu sou fulano de tal, briguei com meu sogro e o restante das familiares queriam me matar e eu vim para a delegacia registrar queixa. O PM perguntou: você é fulano de tal? Ele disse: sou. Você está preso em flagrante pelo crime de homicídio. Na presença do delegado e do escrivão. Moisés. Oi, Wesley. Vamos levar em consideração que o mais antigo aí dessa equipe da guarnição foi no local do crime e constatou
o homicídio, né? Que o autor talvez não tinha intenção, então ele deu a cacetada e foi para a delegacia achando que só lesionou. Mas o comandante da guarnição já sabia que havia o crime ali, chegou na delegacia e encontrou, está preso, tem que estar. Encontrou, não. Ele chegou depois, o cara. A apresentação aí não tem jeito, aí é legítima defesa e apresentação espontânea. O cara não vai ficar preso. Pode ir depender do juiz, né? O delegado fez o flagrante, né? Fez o flagrante, né? Mas ele tem essa atenuante da apresentação. Vamos lá. Prosseguindo aqui agora, nós vamos a espécies de crimes. É doloso. Diga. Não, o colega que colocou aí. Trata-se de crime préter-doloso. Não, porque ele bateu, né? Ele bateu para se defender e acabou matando. O melhor seria tentar a legítima defesa, né? Se o sogro fez uma injusta provocação a ele, não é isso? Entendeu? Se o sogro... Aí tem várias hipóteses. Se o sogro fez uma injusta provocação a ele, ele se defende com os meios necessários, pode ser uma causa excludente de antijuridicidade, pode ser uma tentativa, né? A filha da vítima foi lá também e disse que pode ser uma legítima defesa. O pai não era favorável, um monte de coisa. Eu só fiz o exemplo, só citei o exemplo por conta da apresentação espontânea. A apresentação espontânea, ela vai ter um peso importante dentro desse contexto aí, desse processo aí. Mas vamos Sim, lógico. Vamos prosseguir. Há um desejo dele em se apresentar à própria justiça e não há interesse dele de fugir. Depois, se ele tiver até um advogado constituído, poderá até também responder em liberdade, né? Uma opção, né? Entendeu? Uma opção para ele. Responder em liberdade. Espécies de crimes plurissubjetivos. Considerando a finalidade para a qual se dá a união dos infratores, os crimes plurissubjetivos serão classificados. Certo? Então, espécies de crimes plurissubjetivos. Dependendo da finalidade com que as partes, os infratores se reúnem, né? Dependendo da união desses infratores, os crimes plurissubjetivos serão: 1. Crimes de concurso necessário, de condutas paralelas, em que os agentes auxiliam-se mutuamente. Crimes de concurso necessário, de condutas paralelas, em que os agentes auxiliam-se mutuamente, visando a um resultado criminoso comum. O exemplo sempre lembrado é o do crime de associação criminosa, esse descrito no artigo 288 do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.850 de 2013. 12.850 de 2013. Do 288, em que prevê como ilícito penal a associação de 3 ou mais pessoas para o fim de cometer reiteradamente crimes. Há um pacto entre os integrantes do grupo no sentido de atuarem em conjunto na prática de delitos. Certo? Se há um pacto entre eles para praticar em conjunto um delito, nós estaremos diante aí de condutas que são paralelas. Paralelas. Ou seja, como na paralela mesmo, na vida paralela. Você tem 3 pistas, 3 carros, numa única direção, paralelos. A isso nós vamos dar o nome, é uma espécie do gênero plurissubjetivos. Uma espécie do gênero crime plurissubjetivo. Essa espécie do gênero crimes plurissubjetivos, nós vamos dar o nome de crimes de concurso necessário de condutas paralelas. Crimes de concurso necessário de condutas paralelas. Nós poderíamos também colocar crimes plurissubjetivos, abre parênteses,
concurso necessário, fecha parênteses, de condutas paralelas. Nós poderíamos colocar, gente, crimes plurissubjetivos de colidência paralela? Poderíamos, gente? Poderíamos? Poderíamos colocar? Vamos lá? Por favor, professor. Nós poderíamos colocar crimes plurissubjetivos de colidência necessária de condutas paralelas? Professor, de colidências necessárias, concurso de pluralidade, né? Duas pessoas, colidência paralela, eu acredito que não, professor. Joanilson, veja só. Você é um nobre acadêmico e é inteligente. E aí eu vou lhe explicar que poderia sim. Sabe por quê? Por um único motivo. Vocês têm que entender, e hoje tem que sair com isso aqui na cabeça. Colidência é a mesma coisa de concurso de agentes. Professor Vitor Gonçalves nos diz: a jurisprudência também se utiliza das expressões. Professor Vitor Gonçalves. A jurisprudência, na íntegra, as palavras dele, também se utilizam das expressões concurso de agente e codelinquência. Ora, se concurso de pessoas é a mesma coisa de concurso de agentes, e se a jurisprudência entende que concurso de agentes é a mesma coisa que codelinquência, nós estamos diante de três conceitos a mesma coisa: concurso de pessoas, concurso de agente e colidência. Aqui, quando eu falo de crimes plurissubjetivos, eu falo crime de concurso necessário. Se eu modificar para crimes de colidência necessário de condutas paralelas, gente, eu estou falando a mesma coisa. Se eu modificar para colocar crimes de concurso de agentes necessário de condutas paralelas, eu estou falando a mesma coisa. Se eu modificar para crimes de concurso de pessoas necessários de condutas paralelas, eu estou falando a mesma coisa. Se eu falar crimes de concurso, crimes de colidência necessário de condutas paralelas, eu estou falando a mesma coisa. Certinho, gente? Agora ficou claro. Ficou claro agora? Entendeu agora? Ficou. Por quê? Porque no início, né, é dito por alguns doutrinadores, né? Por exemplo, César Roberto Bittencourt, concurso de pessoas é a denominação dada pelo Código Penal. Então, quando você quiser utilizar o nosso Código Penal, você vai usar concurso de pessoas. As hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se na prática de infração penal. Se você quiser falar a linguagem do nosso Código Penal, é essa, concurso de pessoas. Aí vem embaixo outro autor, Vitor Gonçalves. A doutrina e a jurisprudência também se utilizam das expressões concurso de agentes e codelinquência para referir-se essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Repetindo o que o professor Vitor Gonçalves nos diz. Guilherme de Souza Nutti, César Roberto Bittencourt, concurso de pessoas, denominação dada pelo Código Penal brasileiro, as hipóteses de duas ou mais pessoas que envolvem-se na prática de infração penal. Pronto. Então, concurso de pessoas é o tradicional. Mas vem aí Vitor Gonçalves. A doutrina e a jurisprudência também se utilizam das expressões concurso de agentes e codelinquência para referir-se a essas hipóteses de pluralidade de envolvidos no ilícito penal. Então, para pluralidade de envolvidos no ilícito penal, ou seja, concurso de pessoas, nós vamos poder utilizar concurso de agentes ou codelinquência, embora não seja usuário, porque o usuário, pelo nosso Código Penal, é concurso de pessoas. Gente, entender isso aí? É importante fixar bastante.
Vocês podem precisar isso amanhã ou depois. Então, o primeiro passo aqui são os crimes plurissubjetivos de codelinquência necessária de condutas paralelas. Falei certo? Falei certo agora, gente? Crimes de codelinquência necessária de condutas paralelas. Falei certo? Falei certo? Professor, no primeiro momento o senhor falou colidência, correto? Codelinquência, perdão, desculpe, viu? Então, Codelinquência, né? Tá. Me perdoe. Eu falei errado. Codelinquência. Ou eu falei errado ou você entendeu errado, mas o termo é codelinquência, desculpe. Codelinquência. Então, se eu tenho um concurso necessário, estou entendendo concurso de pessoas, eu vou utilizar crimes de codelinquência, CODE, linquência, codelinquência, esse é o termo correto. Vou até colocar aqui para vocês. O termo correto é esse. Codelinquência. Codelinquência. Aí tá o termo aí, gente, ó. Codelinquência. Legal? Codelinquência. Codelinquência. Então, eu utilizo o concurso de pessoas, eu utilizo a palavra concurso de pessoas e estou colocando a codelinquência, que é a mesma coisa. Ou estou utilizando o concurso de agentes, também é a mesma coisa. Mas, tradicionalmente, pelo nosso Código Penal, ele fala crimes de concurso necessário de condutas paralelas. São aqueles em que os agentes auxiliam-se mutuamente, visando um resultado criminoso comum. O exemplo sempre lembrado é o crime de associação criminosa, descrito no artigo 288 do Código Penal. Segundo, crimes de concurso necessário. Poderemos utilizar também de condutas convergentes, nos quais as condutas se fundem, gerando imediatamente um resultado ilícito. Poderia utilizar crimes de codelinquência necessário de condutas convergentes. Certo, gente? Certinho? Nos quais as condutas se fundem, gerando... Chegando agora, é ótimo. Gerando o quê? Condutas que se fundem imediatamente e geram o resultado ilícito. O exemplo normalmente utilizado pela doutrina era o crime que já foi revogado de adultério, que todavia deixou de existir, que foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Então, no crime de adultério, desde quando a outra parte saiba que o seu companheiro ou companheira é casado, ela estaria praticando condutas convergentes, nas quais, ao ter o ato sexual, as duas condutas se fundem, se tornam uma só para a realização do ilícito. Então, são condutas... Martinelli, eu estou com uma dúvida aqui, o senhor pode me ajudar? Posso? 1 ou 10? 5, 6 pessoas se unem, se juntam, arquitetam, adquirem de forma ilícita também veículos e armas e roubam especificamente o banco de Uauá. Esse crime especificamente é um crime de concurso necessário de conduta convergente? Sim. Não é convergente, ele é paralela. Se todo mundo pratica o mesmo crime. É o mesmo crime, porque é associação criminosa. Sim, sim. Associação criminosa é isso? De conduta convergente, foram 5. Não, mas são condutas paralelas. Porque, na realidade, vamos imaginar aqui a diferença da convergente para paralela. A convergente para paralela, para relaxar um pouco vocês, eu falo sempre cientificamente, mas
de vocês, um cunho até, com respeito às senhoras, senhoritas, um cunho até sexual, mas no sentido de entendimento. Nas condutas paralelas, por exemplo, nesse caso que esses bancos são assaltados no interior, esse negócio todo, né? É a associação criminosa do artigo 288? Sim, com certeza. Então, o crime de associação criminosa, pela doutrina, ele é considerado de condutas paralelas. Por quê? Porque todas as condutas, elas são independentes, entre aspas, né? Ou interdependentes, para usar um termo melhor. Mas elas vão culminar com o mesmo objetivo, assaltar o banco. Mas um vai dirigindo o carro com 5 homens. Vou dar um exemplo aqui hipotético, eu não pratico assalto à banca, então não tenho essa, o modus operandi, né? Só para e vocês até da polícia sabem mais do que eu nesse ponto aí. Né? Ou ser policial ou ser praticante. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Mas aí você vai com um homem daqui de Salvador, com 5 homens no carro. As condutas deles estão sendo independentes, né? Mas paralelas. Um está dirigindo, o outro está atrás. Eu estou dando exemplo didático, né? Só para entender didaticamente. Um está atrás limpando a arma, o outro está atrás arrumando as armas, e o outro observando que está sendo seguido. Carona, ele está dando a dica de onde chegar até a cidade. É verdade. Necessitam de alguém na cidade, não é isso? Eu estou fazendo uma hipótese acadêmica. Hipótese é uma coisa que não é, faz de conta que é para ver como seria. Necessita de alguém na cidade para poder dar todas as dicas, já outros agentes que estão lá, codelinquentes estão esperando. Tem um delinquente individual e tem um codelinquente quando eles estão em grupos. O codelinquente está esperando na cidade, para justamente ele já vai render os dois, o sargento e o soldado, que tem aquela cidadezinha que só tem um sargento e soldado, e que o sargento é o delegado. Então, esse cara já vai render. O outro cara já vai entrar no banco, já rendendo naquele horário certinho que ele vai chegar. Não tem trabalho, já rendeu o gerente, todo mundo. Quando o cara chegar com o carro, 1 minuto depois, todo o ambiente está preparado para ele sacar o dinheiro. A partir daí, está na mala do carro, e cada um depois vai evadir-se para encontrar-se em outro local para dividir daquele assalto ao banco. As condutas são independentes e as condutas são paralelas. Paralelas, cada um faz uma conduta. Então, a associação criminosa é conduta paralela. Okay. Já no caso da convergente, elas vão se fundir. Né? E aí, o caso do adultério, eles vão para um motel, e é preciso que, no caso, o adultério já foi revogado, mas só para exemplo didático, né? Já não existe mais o crime, lógico, né? Mas exemplo didático para compreensão acadêmica. Ele vai lá, tem a relação com a mulher, né? Os dois, então, passam a fazer o amor juntos, corpo a corpo, colado. Isso aí dá um entendimento melhor para vocês. O corpo a corpo colado, a conduta está convergente, está se fundindo uma na outra. As condutas estão totalmente convergentes. É o caso desses dois que estão fazendo isso, no caso do adultério. Outro exemplo também na prática para a conduta convergente é o exemplo da bigamia. Ressalvando-se, porém, que só haverá o concurso, no caso da bigamia, só haverá o concurso se houver má-fé por parte do cônjuge ainda solteiro. Se o cônjuge solteiro for de má-fé, só haverá o concurso se houver má-fé por parte do cônjuge ainda solteiro. Ou seja, se ele tiver ciência de que o parceiro já era casado e ainda assim contraiu o matrimônio. A bigamia está descrita no artigo 235 do Código Penal, e a pena para aquele que ainda não era casado é menor, nos termos do artigo 235, parágrafo 1º do Código Penal. Não haverá o concurso de condutas convergentes, não haverá o concurso de condutas convergentes, nem no adultério, nem na bigamia, se a outra parte não tiver ciência, no caso bigamia, o seu futuro marido,
já sabe que ele não é casado, então não haverá concurso. A concurso, se ela tiver de má fé, ela sabe que ele é casado. No caso do adultério, a pessoa não sabe que a outra pessoa é casada, a pessoa mentiu, disse que era solteiro, então também não haverá concurso. O concurso de conduta convergente, exige que as mesmas se fundam, gerando imediatamente o resultado ilícito. A fusão das duas condutas. Na paralela, cada um faz uma conduta, com um único desígnio, com única determinação, atingir aquele objetivo. Ficou dúvida aí, gente? E notem que, pelo princípio da proporcionalidade, mesmo que haja o concurso, o artigo 2, parágrafo 1º do Código Penal, vai reduzir a pena, a bigamia, só um minutinho só, descrita no artigo 2 do Código Penal, e a pena para aquele que ainda não era casado é menor nos termos do artigo 235, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro. Diga, meu querido. Eu gostaria de tirar duas dúvidas, por favor. Uma com relação ao suicídio. Ao quê? Suicídio. Suicídio. E a outra é com relação ao intercrimes, onde a pessoa que ela, por exemplo, ela forneceu a arma, mas o crime foi associado por outras pessoas. Ela forneceu a arma. Ela entra também no concurso, não entra? Sim. São lutas. Aí a teoria, qual é a teoria que a gente já estudou? Qual foi a teoria que é vigente no Código Penal? O professor Guilherme Souza Nunes. Teoria unitária, monista ou monística. Guilherme Souza Nunes. Havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. Essa teoria unitária, monista ou monística, ela é uma teoria adotada como regra pelo Código Penal. E o professor Guilherme Souza Nunes nos remete à exposição de motivo do Código Penal, vocês que gostam de fazer a leitura, no artigo 20, no item 25 da exposição de motivos. Certinho, gente? E aí? Ficou claro? Professor? Álvaro, repita aí para mim essa parte aí do interclime da sua pergunta que eu não compreendi, não peguei aqui. Vamos lá. Mas achei interessante. Repita aí o crime que você colocou. Repita aí, Álvaro. A pessoa só forneceu a arma, mas assim, depois de 3, 4 meses, o crime aconteceu lá em outro local, por exemplo, em outro estado, ou coisa assim. Mas por fato de ter fornecido a arma, ele participa do crime também, não é isso? Se a pessoa fornece uma arma, e aí primeiro, se a arma não é legalizada, ela está cometendo um crime. Já responde por porte ilegal de arma de fogo. Outro crime aí, tá bom? Mesmo que ela não tenha a participação naquele intercrimes, aquele desígnio, aquela determinação daquele mesmo crime que é o homicídio. O fato dela fornecer uma arma, se essa arma for ilegal, ela está cometendo um crime. Se for uma arma comprada numa loja, com nota fiscal, todos os requisitos e pressupostos legais, não tem crime nenhum. Professor, mas veja bem, ele falou do lapso do tempo. O lapso do tempo, que ele emprestou a arma ao rapaz depois de alguns meses que o crime foi praticado. O lapso do tempo, nesse caso, para o intercrimes, não vai interessar. Se a pessoa está com desígnio, se a pessoa está com determinação, se a pessoa está no intercrimes, se ela está na linha do crime, se ela faz parte da infração penal, ela disse, eu vou emprestar essa arma porque você vai matar aquela pessoa. Não tem importância nenhuma a questão do lapso temporal. Professor? Condutas, nesse caso aí, são condutas paralelas, certo? Nos crimes plurissubjetivos. Não são condutas convergentes, são condutas paralelas. Diga, meu querido. Em cima desse exemplo que Álvaro deu, é justamente por isso que eu pedi para ele repetir. Digamos que ele passou a arma de forma legal, ele fez a transferência, a arma tem documento, tudo direitinho. E é outra história. E aí ele continua entrando mesmo? Não, de jeito nenhum aí não. De jeito nenhum. Se ele, por exemplo, eu tenho uma arma, eu não sei assim os procedimentos de passar uma arma, né? Para ser sincero a vocês, aí tem que ver. Vamos supor que... Hoje é através de doação. Você seja uma doação, logo que seja, vai na Polícia Federal e você passa a arma para
para a pessoa legalmente, tudo direitinho. Não tem participação do crime, você não sabe que ele vai cometer o crime, você não sabe de nada. Você está de boa fé, está inocente. Então, Exatamente. agora, se você participa, se você só vender uma arma ilegal, você não sabe do crime, mas vendeu uma arma ilegal, vai se puxar essa corda e vai chegar até você. Agora, se você, além de fornecer uma arma ilegal, está na vontade finalística, na determinação, no desígnio de cometer aquele crime em conjunto com ele, aí você está praticando um crime plurissubjetivo de conduta paralela. Você é codelinquente. Você está praticando a codelinquência. Não tenha dúvida nenhuma disso aí. Aqui, vamos ver. Eu já... Professor, o exemplo, diga. Ao momento em que ele presta a arma, certo? Ele está facilitando o crime, é isso? Ele está facilitando o crime, ele está dentro do crime, dentro do intercrimes, dentro de partícipe, coautor, mas ele está em concurso, ele está participando do crime. Se ele está sabendo que é para matar determinada pessoa. Se ele vende a pena legal sem conhecimento, ele não está neste crime, mas ele pode estar em outros crimes. Né? Ter uma arma ilegal é crime, né? Lógico. Não tenha dúvida nenhuma disso. Entendido, gente? Concorda? Tudo vai depender dessa intenção finalística dele. Agora vamos ver aqui que isso também dá uma clareada muito grande no crime de bigamia, nós estamos agora em condutas convergentes. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Certo? Parágrafo 1º. Professor, licença, com relação ao suicídio... Homicídio? Não entendi. Suicídio. Não, suicídio. Suicídio só é crime quando ele é provocado por terceiro. Instigação, justamente. Você vai instigar o crime de homicídio. Aí você tem que ver quais são os modos de instigação. Você fornece a uma pessoa e fica dizendo mate, se mate. Você fica dizendo a ela se jogue, se jogue. É instigação. Auxílio, instigação, suicídio. Também inclui o concurso de pessoas. No meu entender aí, seria condutas paralelas. Condutas paralelas. Conduta convergente, os casos clássicos são adultério e bigamia. Certo? Na bigamia, vamos ver um caso interessante aqui. Ó. Parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai, artigo 235, parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada. Conhecendo essa circunstância, ele é conhecedor de que a pessoa é casada. Preste atenção, ele é conhecedor de que a pessoa é casada. É punível com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Certo? Então, ele está dizendo que contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância. Se ele não conhece essa circunstância, certo? Se ele não conhece essa circunstância, ele está de boa fé. Então, não haverá o concurso de pessoas. Certo? Não haverá o concurso de pessoas. Existem até doutrinadores que possam até dizer que seria um fato atípico e que ele seria uma vítima, o que faz muita lógica, muito sentido. O parágrafo 2º nos diz: anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Se for anulado, considera-se inexistente. Então, aqui, ó, para que exista, professor André Stefan, ele nos diz, no exemplo de bigamia, só haverá o concurso se houver má-fé por parte do cônjuge, ainda solteiro. Ou seja, se ele tiver ciência de que o parceiro já era casado. E ainda assim contrair matrimônio. Fora disso, e que ele não tenha conhecimento de que o parceiro, futuro marido ou esposo, era casado, não haverá concurso de pessoas. Portanto, não haverá conduta convergente. Esse segundo fato são para crimes de concurso necessário ou crime de codelinquência necessário de condutas convergentes. Então, não haverá conduta convergente se ele está inocente e não sabe que o outro, seu parceiro, já é casado.
A bigamia está descrita no artigo 235 do Código Penal, e a pena para aquele que ainda não era casado é menor nos termos do artigo 235, parágrafo 1º do Código Penal, certo? E o 235, parágrafo 1º, ele é de uma clareza solar. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punível com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Certinho, gente? E aí, vamos aqui, que nós estamos já finalizando, que são 3 espécies de crimes plurissubjetivos. Crimes de concurso necessário de condutas contrapostas. Concurso necessário de condutas contrapostas. Em que os envolvidos agem uns contra os outros. Nós vimos crimes plurissubjetivos de condutas paralelas. Cada um faz alguma coisa com um objetivo único. Nós vimos o crime de concurso necessário de condutas convergentes, em que cada um faz uma parte e depois eles dois se unem, se fundem, convergem numa só conduta. E agora nós estamos vendo o crime de concurso necessário de condutas contrapostas, em que os envolvidos agem uns contra os outros. É o caso do crime de rixa, do artigo 137 do Código Penal, cuja configuração pressupõe a recíproca e concomitante troca de agressões entre, pelo menos, 3 pessoas. Certo? Então, numa festa lá, 3 pessoas estão brigando. Um dá um soco, A dá um soco em B, C dá um soco em A, D dá um soco em B. São condutas o quê? Contrapostas. Ou seja, umas contra as outras. Uns contra os outros. Então, nós temos crimes plurissubjetivos de concurso necessário. 1, condutas paralelas. 2, condutas convergentes. 3, condutas contrapostas. Certo? Aí nós temos espécies de crimes quanto ao concurso de pessoas. Nós já vimos, estou fazendo só uma revisão. Os crimes unissubjetivos ou monossubjetivos, que nós já vimos, que são também considerados de concurso eventual. Os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, que nós já vimos, de condutas paralelas, de condutas convergentes e de condutas contrapostas. Certinho, gente? Beleza? Vamos fazer um questionáriozinho? Custará fazer um questionáriozinho, né? Fazer um questionáriozinho que é para vocês ficarem ligados nisso aí, entregar nessa prova aí, desse sábado a 8, para treinar bastante. Vamos lá. Primeira questão. Peraí, professor, peraí, rapidinho. Primeira questão. Vou fazer um questionáriozinho. O questionário é bom para você estudar. Você já fica cobra. Primeira questão. Pronto, valeu. Explique concurso de pessoas. Explique concurso de pessoas. Segundo, fale sobre codelinquência. Fale sobre codelinquência. Terceira, o que a doutrina nos diz sobre concurso de agentes? O que a doutrina nos diz sobre concurso de agentes? O que no concurso nos diz? O que a doutrina nos diz sobre concurso de agentes? Quarta, explique crimes unissubjetivos. Quinta, fale de qual autoria na codelinquência. Fale de qual autoria na codelinquência.
Sexta, explique crime monossubjetivos. Explique crimes monossubjetivos. Bote um traço. Explique crimes monossubjetivos. Bote um traço e escreva crimes de concurso eventual. Explique o crime monossubjetivo, traço, crimes de concurso eventual. Sétima. Estou certo na sétima, né? Tá certo a sétima? Ok. Professor, acho que é a Sim. sexta. Sétima, sim, tá certo. É a sétima. É sétima. Fiz em geral. Parou tudo. Professor? Professor? Deu uma parada em tudo aí, não sei por que foi, hein? Agora voltou. Paramos Tá na ouvindo minha- sétima, professor. Na sétima. Tá ouvindo minha voz normal? Sim, sim, normal. Agora sim. Tá ouvindo minha voz? Agora, perfeito. Normal. Agora é sétima, É. né? Sétima. Foi depois do microfone de Weasley. É o microfone que dá um concurso de choque no computador. Aí já é informática, tá? Vamos lá. Eu tô na sétima, né, gente? É. Tô na Sim, sétima. senhor. Sobre crimes plurisubjetivos é a sétima. O senhor não falou ainda, não. Fale sobre crime plurissubjetivo. Pronto, peraí. Pronto, beleza. Oitava. Fale sobre crimes de concurso necessário. Nona. Diferencie as condutas paralelas das divergentes. Nos crimes plurissubjetivos. Diferencie as condutas paralelas das convergentes nos crimes plurissubjetivos. Essa agora é a décima, né? Sim. Fale sobre as condutas contrapostas dos crimes plurissubjetivos dos crimes plurissubjetivos. Décima primeira. Fale sobre a teoria monística adotada no Código Penal. Décima primeira, fale sobre a teoria monística adotada no Código Penal. Brasileiro, né? Se vocês quiserem. Teoria monística adotada no Código Penal brasileiro. Décima segunda. Aonde se encaixa a associação criminosa? Aonde se encaixa a associação criminosa? Décima terceira. Como enquadrar o adultério
abre parênteses, se estivesse vigente, abre parênteses, se estivesse vigente, como enquadrar o adultério, abre parênteses, se tivesse vigente, fecha parênteses, na codelinquência. Décima qual agora? Terceira? Quarta. 14ª. Como enquadrar o artigo 235 do Código Penal no concurso de agentes? Como enquadrar o artigo 235 do Código Penal no concurso de agentes? Décima quinta. Explique a codelinquência no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. É a 15ª, né? Explica a codelinquência do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Certinho, gente? Eu queria a gentileza de vocês. Eu queria a gentileza de vocês que vocês copiarem esse questionário e deixassem lá no grupo, por favor. Professor, fale dos trabalhos que o senhor estava falando mais cedo antes de começar a aula. Que trabalho é? Porque o que o senhor passou foi só esses 2 questionários, não é isso? O trabalho é o questionário. São 4, não são 3 ou 4? Os trabalhos são os questionários. Passei alguma coisa para vocês? Não me lembro. Passei pesquisa? Não, só os questionários. Pronto, valeu. Então, se não passei pesquisa, é bom fazer uma pesquisazinha rápida. Não é? Vamos passar uma pesquisa rápida. Vai ficar um negócio bonitinho. Vamos lá? Tá bom, professor. Só os questionários tá bom. Tem muito trabalho. Professor, deixa para a segunda unidade que a gente está em época de prova já. Então, atendendo ao pedido de Vossas Excelências, a presidência dessa casa, nesse Congresso Nacional, acaba de acatar os pedidos das lideranças dos partidos, né? Tá certo? Então, fechado. Vamos responder os questionários direito. Entregar, questionário não pode ter resposta igualzinha, parecida, porque eles vão passar por auditoria. Legal, gente? Por favor. Nem a prova também, tudo diferente. Cada um faz o seu bonitinho, entendeu? Tá legal? Pode até, não estou dizendo que vocês são adultos maiores capazes, não pode se comunicar, trocar uma ideia, lógico. Isso é acadêmico, isso é científico, né? Hoje em dia, modernamente, pode, num questionário, por exemplo, você pode trocar uma ideia com os colegas, mas cada um faz o seu. Né? Não é, trocar ideia não é copiar, colar. Legal, gente? Conto com a colaboração de vocês que eu estou com auditoria, viu? E é estado de necessidade meu. Se afundar o barco, eu vou puxar a minha boia. E aí eu vou ver vocês afundando e sentir muito, né? Oh, meu Deus, está afundando. Não? Né, Moisés? Então, vamos evitar isso aí. Cada um faz o seu, vai ficar diferente. Professor. Nós estamos com auditoria, não só eu, todos os professores, vou falar a mesma coisa para você. Nós estamos com auditoria, o MEC está em cima dessas aulas remotas, a OAB está louca com essas aulas remotas, que é a máxima qualidade, certo? Eles, inclusive, eu tive o prazer, o privilégio de ter um membro da OAB, não da Bahia, de outro estado, que é meu amigo, eu mandei para ele é até do Conselho Federal da OAB, e ele me disse: Martinez, você está de parabéns. Você está de parabéns que você tem feito um trabalho que vai honrar muito a advocacia. Então, a gente aqui tem uma responsabilidade muito grande, honrar esse nome da advocacia. E eu tenho certeza, e o objetivo maior é que vocês, nesse ambiente bom que nós fazemos, que é importante um ambiente bom para aprendizagem, né? Aprendizagem como namoro, tem que ter um ambiente bom, né? Entendeu? Então, nesse ambiente bom, vocês fiquem muito estimulados a estudar, e gostem da matéria, e desenvolvam mais, e depois daqui, aqui é só a base, desenvolvam mais ainda, pós-graduações, etc., artigos científicos, um bocado de coisa legal. Legal, gente? Tem que enviar para o meu e-mail, beleza? Já passei o meu e-mail aí. O prazo dos questionários é o mesmo da prova. Eu não quero
dizer a vocês que isso aí possa ter interferência de outros. Eu posso prorrogar um pouquinho o prazo dos questionários, se vocês quiserem. Mas isso atrasa um pouquinho o lançamento da nota, tá? Eu posso, não pode ser muito, porque fica muito tempo, eu fico sem lançar e depois que recebo a bombada. Então, a prova pode ser na semana que vem. Se vocês quiserem, a gente pode deixar para vocês entregarem o questionário até depois da prova, até terça-feira, vamos imaginar. Agora, vamos fazer um prazo certinho. Todo mundo entrega terça-feira os questionários, sem problema, porque aí não me atrasa na correção. Eu ajudo vocês me ajudam. Terça-feira? Pode, terça-feira, depois da prova. A prova não é sábado? É Você sábado. entrega o questionário na terça. Fica mais tranquilo para você fazer. Estou facilitando ao máximo. Preciso da ajuda de vocês, tá bom? Agora não deixe de entregar. É o melhor do mundo. Um aluno que não entrega está me atrasando. E você sabe que eu não gosto, eu não tenho prazer de botar uma nota ruim. Eu quero botar uma nota boa para vocês. E por merecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou estudando bastante, firme e forte aí. Certo, Coutinho? Bom dia, professor, certo? Concordo com o senhor. Dia, excelente final de semana okay. para vocês. Que o nosso Senhor bom dia a todos e bom final de semana. Professor... Valeu. A aula foi boa, viu, Martinez? A aula foi muito boa hoje, viu? Maravilha, eu gosto assim, quando vocês gostam. André, esse direito italiano, eu quero estudar esse direito penal italiano, viu, André? Viu, professor? Eu falo com o senhor no privado. Obrigado. Beleza, Jesus abençoe vocês, viu? E pode botar, professor, escute que eu tenho cabelo branco também, pode botar para arrebentar, para quem copia fazer igual, depois de todas as recomendações que o senhor já deu. Beleza, conto com a colaboração de vocês. Jesus abençoe. Fique gelado. Pode ficar excelente gelado. final de semana, viu? Um abraço. Viu? Um abraço.